Olá, estamos começando mais um programa de Papo de Gente e Gestão, aquele momento descontraído onde a gente tenta levar temas para as pessoas que já empreendem, as pessoas que estão pensando em empreender e também como contribuir com aquele executivo que está tentando entregar os seus melhores resultados. É aquele momento mais descontraído, né, onde de uma maneira informal a gente consegue levar temas que contribuem, né, para o melhor resultado de todo mundo. E por falar em resultado, esse é o nosso grande tema de hoje. Como melhorar o resultado das empresas de forma simples e segura. E para poder me ajudar a falar sobre isso, eu trouxe aqui 5 grandes amigos, especialistas nessa área, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Silvio Domingues, eu sou diretor comercial, tenho mais de 30 anos de experiência na liderança de equipes para poder fazer com que elas sempre entreguem ali os seus melhores resultados, sempre com alta performance. E para poder me ajudar a falar sobre esses temas, tem aqui meu grande amigo Wagner Diesel, aquele homem que não anda, mas que levita. Dizião, se apresenta pra gente aí, por favor, amigo. Legal, obrigado, Silvio. Silvio eu chamo de mestre, né? É muito bom fazer parte de uma mesa como essa, né? Bom, meu nome é Diesel, eu tenho 30 anos aí em vendas, metade disso em gestão direta e indireta. Eu sou especialista em marketing de incentivo, há 15 anos já trabalho com marketing de incentivos, acompanhando campanhas pelo Brasil todo nos mais diversos segmentos. Uma pauta muito rica e peço para você, empresário, empreendedor, que preste bastante atenção. Você vai ter dicas valiosas aqui para melhorar a produtividade na tua empresa. Obrigado, Silvio. Obrigado. Bacana, Dizião. Dizião é mestre quando a gente fala de melhorar resultado. Né? E para poder melhorar resultado, ele tem diversas técnicas ali que vai compartilhar com a gente, então vai ser bastante produtiva essa conversa, viu? Também tenho aqui a Fernanda Duarte, a famosa destruidora de metas. Fê, se apresenta para o pessoal, por favor. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para falar de mais um podcast, um assunto super relevante, né, importante para todas as empresas. Como o Silvio colocou, meu nome é Fernanda Duarte, tenho 11 anos de experiência na área de vendas e 5 anos como gestão. E o maior desafio que a gente tem realmente é poder ajudar as empresas a aumentar a produtividade. Então, hoje, com certeza, o tema aqui vai ser muito rico. É isso aí, melhorar o resultado de forma simples e segura, né? Muito bom, Fê, legal. E aqui, seguindo a sequência, tenho ele, o Peter Parker dos dados, o homem que trabalha ali com inteligência de resultado, enfim, com inteligência de negócios, com planejamento de vendas, o famoso Alisson Soares. Alisson, por favor, se apresenta pessoal, por gentileza. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o Alisson, tenho mais de 5 anos de experiências na área de inteligência de mercado e planejamento de vendas, tendo trabalhado também por marketing e comercial. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é resultado, e eu já venho toda essa experiência minha trabalhando para entregar os melhores resultados, garantir aí a rentabilidade das empresas, então tenho certeza que a conversa vai ser muito produtiva. Bacana, Alisson. Eu tenho apresentado o Alisson com adjetivos diferentes em todos os programas. Acho que Peter Parker foi o que mais se encaixa, né? Ele parece com o Peter Parker, né? O nosso Homem-Aranha, né, cara? Sou sócio. Muito Dá para ganhar muito um bem. dinheiro com isso, inclusive. Muito bem, muito bem, muito bem. Tão bom quanto, viu? Tão bom quanto o Peter Parker, maravilha. E dando continuidade aqui, à minha esquerda, eu tenho aqui a advogada, gente boa, a advogada que viaja o mundo inteiro, a advogada que sempre encontra uma maneira de fazer as empresas entregarem seus resultados de forma segura, a doutora Bruna Minuzzi. Olá, doutora Bruna. Olá, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite, um prazer de novo fazer parte do podcast. Então, dando sequência às nossas apresentações, eu sou Bruna Minuzzi, sou advogada há mais ou menos uns 12 anos, especialista em contratos e direito preventivo contencioso, e espero hoje poder contribuir com todos os resultados, não só das empresas que já existem, como o Silvio falou, mas dos empresários que estão aí perto de abrir empresa e já querem começar de forma mais segura e simples, né? Tenho certeza, Bruna, você vai contribuir demais para essa conversa, até porque o tema que a gente vai falar passa por segurança jurídica, que é a sua praia, você vai dar uma aula aqui para a gente, tenho certeza. E concluindo aqui a mesa, uma nova, enfim, participante aqui, está estreando aqui o nosso podcast. E dando continuidade aqui, concluindo a mesa, eu tenho aqui a Luana Batista. A Luana que é expert na área tributária, trabalha como contadora. E eu vou deixar a Luana se apresentar aqui para a gente. Luana, como vai? Olá, pessoal. Eu me chamo, como o Silvio falou, Luana Batista. Sou contadora, mestre em controladoria. Trabalho um pouco mais de 10 anos aí em contabilidade societária e tributária. E estou aqui para falar um pouquinho sobre como melhorar o resultado a partir
da redução de custos tributários, né? Que é um assunto bem relevante, que os empresários têm buscado bastante na atualidade. Então, eu espero contribuir aqui no podcast com vocês. Sensacional, Luana. Bacana. Vai ser um prazer poder discutir aqui com você, viu? Bom, vamos lá. Então, o tema é como melhorar o resultado das empresas de forma simples e segura. E eu já vou jogar aqui um tema para a gente poder... um debate aqui para a gente poder falar a respeito. Independentemente do tamanho da empresa, acho que não importa se a sua empresa tem um funcionário, 200 funcionários, 5 mil funcionários, eu acho que ela vai sempre adotar um modelo de gestão, ela pode até variar entre alguns modelos, mas dentro desse modelo eu classifico entre 4 possibilidades, né? Eu acho que as empresas podem adotar um modelo de gestão paternalista, quando a gente fala sobre gestão dos seus colaboradores, onde você não se preocupa muito com o resultado que a empresa está entregando, né? Você trata todo mundo ali de forma igual, reconhecendo todo mundo da mesma maneira. Aí você pode também colocar um modelo de gestão sob pressão, naquela que o chicote está lá nas costas, as pessoas são obrigadas a entregar o resultado, custe o que custar, e isso com certeza não é sustentável, porque ninguém aguenta uma pressão por um longo período, né? Eu diria que tem também um modelo de gestão caótico, melhor dizendo, sem modelo de gestão, né? Você está no modelo caótico, não tem um modelo de gestão, as pessoas estão batendo cabeça de maneira confusa. E o melhor modelo, pelo menos de acordo com as pesquisas, é o modelo por engajamento. E aí, Dizião, quando a gente fala modelo por engajamento, acho que a melhor maneira da gente conseguir engajar as pessoas, melhorar o resultado delas, né, e conseguir fazer com que as empresas cheguem nos seus resultados, seria através de campanhas. Faz sentido isso, Dizião? As campanhas realmente ajudam as empresas a adotar um modelo de gestão por engajamento? Sim, sem dúvida que faz. Você sabe, quando a gente fala em campanha, tem que falar em motivação diretamente ligado à produtividade. Faz total sentido, Silvio. E sabe, quando a gente fala em produtividade, a gente tem que falar em motivação, que é onde a gente extrai um resultado melhor das pessoas. Existem várias teorias sobre motivação. Uma delas é do Douglas McGregor, que ele fala justamente da teoria X e Y. Na X, as pessoas não querem trabalhar, não gostam de trabalhar e estão lá porque precisam de salário. E aí entra essa gestão próxima, acompanhando tudo, punitiva, etc. Só que se percebe que com isso você não consegue o melhor das pessoas. E já quando você pega o modelo Y, as pessoas gostam do que estão fazendo, e com isso você acolhe as pessoas e coloca desafios a elas. Aí você consegue uma melhor produtividade. Então, hoje, quando a gente fala em pessoas, sempre dá para produzir mais. Nós aqui, nós 6 nessa mesa, eu sei quantos comprometidos somos, mas nós podemos fazer mais. É que a gente não sabe aonde a gente consegue chegar. Um exemplo simplista que eu dou. Você pega alguém querido que está numa posição de risco, você entra na frente sem pensar. Isso é algo que te motivou a fazer mais. Evidentemente, guardadas as proporções, dentro das corporações, você pode colocar cenouras que fazem com que a pessoa se sinta bem, com que ela produza mais, e aí entra no modelo Y do McGregor, aonde a pessoa gosta de estar lá e produz mais por isso. Muito bom, Dizel, legal. Agora, quando a gente fala de motivação, né, que a gente fala sobre campanhas, a gente precisa fazer isso com bastante segurança jurídica, né? E isso não é tão novo assim. Né? Eu acho que as empresas adotam o modelo de campanhas para poder melhorar sua produtividade já há bastante tempo. Só que isso gerava habitualidade, muitas vezes os valores que você dava com premiação acabavam incorporando ao salário, gerando encargos trabalhistas, isso aumentava demais o risco, né, e o passivo trabalhista dessas empresas. Né? Só que, felizmente, veio uma reforma, né, trabalhista, no finalzinho de 2017, né, através da Lei 13.461, né, e nessa reforma trabalhista acho que foram alterados 209 temas, e nesses temas passaram principalmente sobre a questão de reconhecimento para a meritocracia. Né? E aí, doutora, de acordo com a legislação, pelo menos pelo que a gente acompanha, sobre os valores de comissão e sendo em custos trabalhistas e previdenciários, só que sobre premiação, não. É isso mesmo? Ou seja, a gente consegue, então, premiar através de um modelo de meritocracia, com a segurança de que a gente não precisa recolher, então, esses valores de custos trabalhistas previdenciários que incidiriam sobre o modelo de remuneração variável? Sim, é isso mesmo, Silvio. A reforma trabalhista, como você bem colocou, trouxe diversas mudanças, né, diversas alterações ali na lei, só que eu acho que um dos principais pontos que a reforma quis era acompanhar o modelo empresarial que já estava sendo buscado para poder realmente ficar atualizada com o que está acontecendo no mercado. E um dos grandes problemas que, enquanto
juristas, vamos dizer assim, estavam enfrentando em relação a isso, era exatamente auxiliar um empresário, um empregador, sem deixar que o empregado perdesse algum benefício, alguma segurança, algum contato. Então, a reforma trabalhista, principalmente no que diz respeito à premiação, no que diz respeito à ajuda de custo e etc., ela foi bem direta. Eu acho que o texto da reforma trabalhista não deixa nem dúvidas. Eu acho que a grande dificuldade de hoje é a pessoa saber que existe um texto tão simples em favor dela, e um texto tão simples que pode ser acessado a qualquer momento e que pode resolver muita coisa. O texto da lei, ele é muito claro em relação à habitualidade. Tem muito empresário que tem medo de que isso caracterize alguma coisa, então ele deixa de pagar algum benefício por achar que se eu pagar todos os meses, se eu fizer de uma forma recorrente, isso vai descaracterizar o que efetivamente eu estou querendo fazer, o que não é verdade, porque a lei é clara em relação ainda que é habitual. O ainda que é habitual é exatamente isso, você pode pagar sempre, você pode pagar de forma recorrente. E também já traz ali no próprio texto da lei o benefício fiscal que isso tem. Não só chamado de benefício fiscal, mas já traz uma retenção de um custo ali do empregador, porque o próprio texto que garante a possibilidade de um pagamento habitual também já deixa claro quando incide ou não numa base de cálculo de salário, quando isso tem que ir para a folha ou não. Ele é muito claro, é muito simples, é uma leitura muito básica e ele traz exatamente isso que você questionou. Então, hoje o empregador pode fazer esse tipo de pagamento de forma habitual e esse valor não vai fazer parte da base de cálculo de salário do colaborador, não vai. Isso é maravilhoso, né? Porque isso ajuda realmente a melhorar a produtividade das empresas sem expor elas a risco, né? Sim. Ou seja, com menor custo, né? Só que mesmo assim, eu vou passar a bola para a Luana agora, existem impostos que são previstos quando você faz algum tipo de premiação para a pessoa, né, Luana? Eu estava lendo aqui, parece que o parágrafo 23º da lei, ele fala que incide imposto sobre a renda e quaisquer outros encargos tributários sobre as parcelas referidas neste artigo, exceto aquelas expressamente isentas em lei específica. E aí, dando aqui continuidade, quando fala isentas em lei específica, o INSS e o Fundo de Garantia não incidem sobre pagamento de premiação, né? Parece que incide apenas em imposto de renda. Então, você me corrija se eu estiver errado, por favor. Então, me parece o seguinte, se eu for pagar comissão para o vendedor em folha, eu vou ter que recolher todos esses encargos. Isso mesmo. Se eu for pagar através de premiação, evidentemente regulado por uma campanha, eu estou isento de encargos de INSS e Fundo de Garantia, mas incide o imposto de renda sobre o que aquela pessoa acabou ganhando pelo valor que ela foi reconhecida, né? É isso, Luana? Ajuda a gente a entender como é que funciona essa questão tributária, por favor. É isso mesmo, Silvio. Como a Bruna colocou, a premiação ela deixou de ser somada ao salário. No entanto, quando a gente olha ali para a legislação trabalhista, ela vai falar, olha, não vai ter incidência de INSS. Não tendo incidência de INSS, também não vai incidir o FGTS. No entanto, quando você olha a legislação de imposto de renda, ele coloca que o prêmio é um acréscimo patrimonial. Então, dentro da legislação de imposto de renda, todo acréscimo patrimonial vai ter incidência do imposto de renda. Nesse caso, a gente vai pegar lá a tabela progressiva de imposto de renda, que vai de 7,5% a 27,5%, e vai calcular o imposto de renda em cima desse prêmio. A gente calculando o imposto de renda em cima desse prêmio, normalmente a gente coloca a responsabilidade do pagamento, da retenção desse imposto da fonte pagadora. Então, o empresário ali, a fonte pagadora, vai fazer o cálculo do imposto de renda. E a forma mais fácil que a gente vê hoje de fazer isso no mercado é pagando esse prêmio já de forma líquida. Então, ali, se o funcionário tinha que receber um prêmio, eu já vou pagar esse prêmio líquido do imposto de renda, vou fazer a retenção desse imposto, vou colocar ali na DIRF da pessoa jurídica, né, da empresa, e no final do ano, quando eu entregar para esse funcionário, o informe dele de rendimento vai estar lá destacado o valor de imposto de renda, para ele fazer a sua declaração de imposto de renda de forma simples, colocando ali na tabela de rendimentos que tem a tributação ali exclusiva definitiva, o valor que ele recebeu de prêmio. Muito legal, bacana. Eu queria acrescentar uma coisa, Silvio. Seguindo isso que a Luana falou, igual você fez na apresentação, existem modelos de gestão. Eu acho que essa opção que a Luana trouxe é um dos modelos. Então, não necessariamente a empresa precisa fazer essa retenção. Mas tem empresas que já, para
ajudar o colaborador com esse controle tributário já faz essa retenção, mas não necessariamente a empresa fica obrigada a fazer isso, permitindo que o colaborador faça a declaração de imposto de renda dele da forma que achar necessária, porque essa incidência se trata do imposto de renda sobre pessoa física. Isso, sobre pessoa então, física. a pessoa física pode depois, caso a empresa não faça essa retenção, fazer a declaração dela do jeito que ela optar como sendo a melhor forma para ela. Até porque tem pessoas que o rendimento que tem não vai atingir alguns níveis, né? Alguns valores que precisam para declaração, entra nessa parte da tabela progressiva e tudo mais. Então, como você estava falando de modelos de gestão, eu acho que também é importante a gente falar que existem modelos tributários que as empresas podem optar. Então, se você tem a condição de já fazer esse controle para o colaborador, é muito legal você já permitir fazer o pagamento de uma premiação, por exemplo, líquida, mas não impede que você faça o pagamento de um valor bruto e que o próprio colaborador que recebeu esse aumento de patrimônio, vamos dizer assim, possa fazer isso da forma que ele achar mais coerente e tiver a assessoria dele. Maravilha, então vamos lá. Então, só para recapitular, hoje, com a legislação trabalhista, com a reforma trabalhista de 2017, eu posso estabelecer campanhas e reconhecer o colaborador por um esforço extraordinário que ele teve. Sim. Né? Se eu colocar isso através de remuneração variável de comissionamento, incidem todos os impostos. E se eu colocar isso através, então, de premiação, o único imposto que incidiria seria o imposto de renda. E fica a critério da empresa fazer a retenção disso em folha ou deixar para o colaborador lançar isso depois, não sair fazendo imposto de renda no começo Silvio, do ano seguinte. Né? Igual a doutora Bruna colocou, a gente destacar que o funcionário, o colaborador, receber premiação não obriga ele a declarar imposto de renda. Tá? Então, nesse caso, se a empresa não destacar esse imposto de renda, o funcionário ele não é obrigado. A gente aí tem um teto, que é um valor aí de acréscimo patrimonial anual, que a pessoa física tem que atingir, para ela ser obrigada a declarar imposto de renda. Só o fato do funcionário receber premiação, isso não vai obrigar ele a fazer a declaração de imposto de renda, tá? Maravilha. Então ele só vai ser obrigado a declarar se ele extrapolar aquele teto, se ele né? atingir o teto hoje que o governo federal estipula. Perfeito. E lembrando, então, que quando a gente fala de premiação, que é uma maneira de melhorar resultado, pode ser qualquer valor, né? Sim. Porque às vezes a premiação é um valor grande, às vezes não é um valor pequeno, mas está além daquilo que você iria receber. Eu vou deixar aqui a bola com a Luana ainda, porque eu acho que tem mais um tema que vale a pena a gente colocar. Porque quando a gente fala da legislação trabalhista, da reforma, ela fala que essas premiações podem ser pagas em dinheiro. Né? Existe essa possibilidade. Só que existem várias outras maneiras de você fazer o pagamento dessa premiação. E uma delas é através de cartão. Quando você faz o pagamento através de cartão, você tem rastreabilidade. Tudo bem, a lei já te assegura, você está coberto, mesmo se você pagar sem dinheiro, mas né, segurança a mais é legal, né? Ou seja, né, canja de galinha e prudência não faz mal para ninguém, né, cara? Então, ou seja, se você conseguir colocar mais um item de segurança ali, que é a rastreabilidade, porque você tem um cartão, também é interessante, né, Luana? Silvio, e além do cartão ele ser rastreável, o que a gente tem hoje? O cartão ele se torna uma despesa dedutível para a empresa. Então, se a empresa for uma empresa ali do lucro real, ela vai lançar aquela comissão como uma despesa dedutível e aí vai também aproveitar de um benefício tributário, que é a não incidência ali de imposto de renda e contribuição social em cima desse valor. Então, as empresas aí que é do lucro real acaba tendo uma redução de custo tributário de até 35%. Então, hoje, o que o empresário tem buscado muito no Brasil é um planejamento tributário a fim de reduzir essa carga tributária. Porque a gente que é brasileiro, a gente sabe que a gente tem uma carga tributária no Brasil muito alta, que até às vezes inviabiliza alguns negócios. O empresário hoje ele tem penado muito para tentar fugir dessa carga tributária. E eles fogem como? Claro, buscando alternativas legais, que não se enquadram de nenhuma forma como sonegação. Então, sempre com embasamento jurídico. Então, a Bruna até pode falar nesse sentido. E uma das formas também é essa proteção jurídica que o cartão premiação traz. Maravilha. Porque, em muitos casos, o que o pessoal faz, ou os colaboradores agindo de má fé, é entrar com um processo trabalhista para tentar classificar essa verba que ele recebeu em dinheiro como salário. Então, o empresário tendo ali toda uma campanha de premiação, colocando isso no cartão premiação, ele consegue se isentar e ter uma proteção jurídica, colocando aquilo como premiação realmente e não como uma verba salarial.
Muito bom, Luana. Agora, quando a gente fala, então, mais uma vez, está falando de como melhorar o resultado das empresas de forma, né, simples e segura, né? E a gente está falando, então, que campanhas é uma maneira de você melhorar esse resultado através, talvez, de aumento de produtividade. Agora, quando a gente fala de campanha, Alisson, é importante colocar que a empresa precisa elaborar, né, enfim, quais são as regras e métricas dessa campanha, né? E ela tem que ter alguns princípios ali que são bastante relevantes, né? Que ela não pode deixar de esquecer de contemplar nessa campanha. Você consegue nos ajudar a entender mais ou menos quais são esses princípios, cara? Acho que o primordial de existir uma campanha, ela tem que estar muito alinhada, primeiro, ao objetivo da empresa, né? Então, para você criar uma campanha, você quer incentivar um produto, você quer incentivar um negócio, um segmento, algo do tipo. Então, todo o escopo da campanha ela tem que estar embasado para movimentar aquela determinado produto ou região que você quer alavancar as vendas, né? A partir disso, voltamos ao ponto que foi uma fala do Silvio, que a campanha, a premiação ela deve ser extraordinária. Então, sobre o esforço a mais que o colaborador fez. Sobre uma venda qualquer, um objetivo, um trabalho que é da regularidade dele, você não tem que pagar uma campanha. Você paga realmente o comissionamento. Agora, se ele superou a meta, né? Se ele fez, sei lá, mais de 100% da meta, ele fez 150%, por exemplo, você já pode enquadrar isso dentro de uma campanha, que tem que ter um regulamento muito bem definido. Então, dentro do regulamento dessa campanha, tem que estar lá descrito quem que patrocina a campanha. Então, a sua empresa, ela patrocina, quem que participa, quais são os cargos, né, de colaboradores que vão poder participar, data de início, data de fim, né, porque a campanha ela é temporária, ela não pode existir ad eterno, por mais que permita a habitualidade, como a Bruna colocou, ela precisa estar muito bem definida no regulamento, né? Então, ela tem uma data de início e uma data de fim. Você pode renová-la infinitamente, mas ela tem que sempre ter uma data de início e data de fim para garantir aí o cumprimento do regulamento. Além disso, tem que estar definido como vai ser o pagamento, então se vai ser em dinheiro, se vai ser em cartão, mas volto também a reforçar o ponto da Luana de que o cartão é o melhor cenário, já que ele garante a rastreabilidade e não cai diretamente na conta bancária, se misturando ali com salário e outras coisas. Então, realmente classifica e reconhece que se trata de uma premiação, uma pontualidade. E também garantir que as regras do regulamento contemplem informações sobre as leis que envolvem a premiação. Acho que vale destacar no regulamento que isso não integra a remuneração do colaborador, que você pode alterar a campanha, cancelá-la quando for de interesse da empresa ou quando mude a estratégia. Acho que esses são alguns pontos, Silvio. Muito bacana, Alisson, legal. E eu acho que é importante colocar também que você precisa ter a adesão espontânea das pessoas que vão participar dessa campanha, né? E arquivar também tudo isso que foi, evidentemente, assinado, para você poder ter ali como, de repente, comprovar, né, que aquilo era uma campanha e que não era remuneração variável, que não era comissionamento direto, né? Esse histórico de aceite do colaborador, ou de que você enviou a campanha, que ele estava ciente, que ele leu o material, ele leu o regulamento, é essencial para garantir um eventual processo. Além de você ter a rastreabilidade de que isso realmente foi pago e enquadrado numa campanha, a concordância do colaborador, a participação dele por livre e espontânea vontade também acho que é muito importante. Legal, e eu quero só colocar destaque num ponto que você abordou. A gente está falando aqui de ganhos extraordinários e de metas, né? Então você tem que ter uma meta para poder chegar nessa campanha, e seja a meta que for, né? Agora, então, ou seja, se o cara tem que entregar 100, se você for criar uma campanha para entregar 100, não faz muito sentido. Não faz. Né? Porque não tem, ali é o ordinário, né? Exatamente. O que ele foi contratado para fazer. Agora, se você falar assim, não, vamos puxar essa produtividade para 150%. Quem chegar em 150%, aí sim pode receber um valor de premiação, que é uma parte do que você ganhou por essas vendas, né? Aí, esse é o ganho extraordinário, né? Esse é o resultado extraordinário que poderia habilitar ele a receber a premiação pela campanha, não é isso? Perfeito. Maravilha, legal. E quando a gente fala, então, desse esforço extraordinário, né, que pode melhorar o resultado da campanha, Fê, existem dezenas, centenas, talvez milhares de modelos de campanhas que a gente poderia citar, que as empresas já adotaram, porque afinal de contas a gente está falando de algo que sempre aconteceu, mas acontecia com o recolhimento de encargos, e depois de 2017 acontece sem esse recolhimento de encargos apenas com imposto de renda, que virou uma coisa maravilhosa, dando segurança jurídica para o processo. Então tem muitas e muitas campanhas que a gente poderia falar que ajudam as empresas a melhorar os seus resultados como um todo. Você consegue lembrar de alguma assim que você já viu dentro da tua experiência? Silvio, consigo, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Só quero reforçar ainda mais
o ponto que a gente trouxe aqui para essa mesa de discussão, que a Luana bem colocou, porque eu percebo que muitas empresas, né, elas desconhecem a questão da dedução fiscal quando a empresa se enquadra no lucro real, né, do abatimento de até 35%. E normalmente quando a gente está em contato, né, com essas empresas, a gente leva, né, como que ele pode ali, de forma simples, segura, aumentar o resultado, ou seja, ele vai conseguir montar uma campanha de incentivo, né, para que as pessoas entreguem a mais, então não é os 100, é os 120, é os 130, e de contrapartida, ele também tem ali uma redução. Então, é uma forma super simples e segura. E aí, compartilhando aqui com vocês um pouquinho da experiência que eu tenho, né, de pagamento de premiação, tem uma empresa, né, que eu atendi, que ela estava precisando reduzir custos com material de escritório, né, com material de limpeza, enfim. Então, eles criaram ali uma campanha setorizada, então, era por setor, não era uma campanha individual, onde cada setor que conseguisse atingir um índice permitido ali, elaborado, eles iriam ganhar algumas pontuações. O setor que tivesse maior número de pontuação, eles ganhavam um reconhecimento, uma premiação através, né, dos cartões. Então, foi um modelo muito interessante, porque normalmente as pessoas acabam vinculando um pagamento de campanha mais diretamente focado para a área de venda, né, mais voltado para a área comercial. E não, a gente consegue fazer campanhas em construtoras para poder, né, acelerar a entrega de uma obra, porque se você entrega uma obra com uma antecedência, obviamente que você tem uma melhoria dos resultados, né, você consegue colocar esse empreendimento à venda muito mais rápido, você consegue fazer campanhas de incentivo para poder melhorar a assiduidade das pessoas, que hoje em dia é muito comum. Você chegar, você tem que premiar uma pessoa pela assiduidade, pelo fato dela estar indo, né? Porque ela não apresentou um atestado, porque ela não faltou. Então, tem N oportunidades das empresas de melhorar o resultado criando campanhas de incentivo. Acho que isso que é legal que a Fernanda comentou, que resultado ele não está atrelado somente à venda, né? Todas as áreas geram resultado. Quando a gente fala, por exemplo, de uma área tributária, sim, quanto mais você economizar de tributos, melhor será o resultado da empresa. No jurídico, quanto mais você conseguir defender a empresa e os interesses dela, melhor fica o resultado. Então, ela é muito abrangente quando a gente fala de garantir resultado. E acho que a campanha ela se aplica a qualquer área da empresa. Não existe isso de não, é só vendas. Qualquer área da empresa que você queira melhorar um indicador, que você queira trazer um resultado melhor dessa área, acho que a campanha acaba sendo um bom direcionador. Legal, Alisson. Quando a gente fala de resultados, está falando de tudo, né? De tributação, de produtividade, do orçamento como um todo, né? Isso é muito importante. Dizio, na prática ali, o que você já viu de melhora de resultado nas empresas que decidiram implementar campanhas? Tem muita coisa. Primeiro, eu estou adorando essa conversa aqui, eu sou entusiasta de marketing de incentivo, porque é uma forma inteligente de você alavancar a produtividade, engajar pessoas, enfim, uma coisa sensacional. E o que acontece? Marketing de incentivo, ele roda já há muitos anos, mesmo antes da reforma trabalhista, não só no Brasil, como no mundo. Isso cresce demais. Segundo a Ampro, o investimento em marketing de incentivo em 2019 foi de 9 bilhões ano. Ou seja, o empresário não rasga dinheiro. Se está colocando 9 bilhões em marketing de incentivo é porque isso dá retorno. Então, você que é empresário, fique atento para isso, que tem uma grande oportunidade aí. E o que acontece? Antes da reforma aqui no Brasil, o que a gente tinha que mostrar através de uma campanha? Que aquilo não era salário, porque não existia uma regulamentação para a premiação. Então, você criava um regulamento onde quem olhasse aquilo, via que aquilo não era salário. Então, pagamento trimestral, nem todos podiam ganhar, tinha que ter prazo definido, né? Não se recomendava campanhas superiores a um ano, etc. A reforma só deu uma segurança ainda maior, uma segurança realmente bruta aí para que o empresário possa implementar aí marketing de incentivo com bastante tranquilidade. E nós falamos aqui de vários aspectos. O Alisson colocava também sobre prazo, sobre segurança. Duas coisas que eu trago. A primeira, a segurança jurídica, que já abordamos bastante aqui. Acho que a Luana colocou sobre isso. A reforma permite que você pague isso em dinheiro.
Só que se você tiver um ex-colaborador munido de um advogado e argumentar que aquilo é salário, o teu jurídico vai ter um pouco mais de dificuldade para mostrar que aquilo é premiação. Consegue? Se fizer direitinho, consegue. Agora, se você tem um regulamento, como acho que o Silvio colocou, um regulamento, termo de adesão, como o Silvio falou, eu quero participar dessa campanha, e tudo que entrou como premiação entrou através de um cartão, eu duvido que tenha um advogado que queira defender que aquilo é salário, porque é completamente descabido, está claro que aquilo é premiação. Então, nós estamos falando do aspecto de segurança jurídica. Bom, o aspecto motivacional. Todo mundo aqui gosta de dinheiro, né? E bom, estou na mesa certa. Vamos imaginar o seguinte, a gente ganhou uma premiação de R$200. Caiu na conta. Caiu na conta corrente, pô, legal. Daqui um mês, a gente já não lembra mais disso. Entrou, pagou conta, comprou coisas, abasteceu o carro, isso foi embora. Isso é o que se chama resíduo emocional. O quanto aquilo está te impactando. Agora, por exemplo, se a gente ganhar aqui R$200 num cartão, aí a gente começa a pensar o que a gente vai fazer. Talvez as mulheres queiram comprar bolsas, sapatos, os homens talvez alguma coisa de eletroeletrônico, etc. Mas, enfim, a gente começa a querer saber o que eu vou fazer com aquilo. Então, o impacto emocional, ele é muito maior. E tem uma coisa bacana que potencializa isso. Vamos imaginar que o que eu estou querendo comprar não custa 200, custa 350. Mas o orçamento está justo agora, não vou gastar 350 e tal. Pô, mas eu ganhei 200 de premiação. 150 a diferença, eu parcelo em 3 vezes no meu cartão de crédito e comprei aquilo que custava 350. E eu vou lembrar de quem? Da empresa que eu trabalho. E vou lembrar do quê? Que eu sou o cara. Eu fui lá, produzi, fui reconhecido por isso e comprei aquele objeto de R$350 graças ao meu esforço. Isso é um impacto muito legal. Por que cresce demais também a premiação através de plástico, através de cartão no Brasil e no mundo? Porque é muito difícil saber o que as pessoas querem ganhar. Então, se tentar, em treinamentos, palestras que eu faço, eu solto num papelzinho para colocar em 2 palavras o que você compraria com R$200. De 5% a 6% se assemelha, porque são coisas das mais diversas. Quando você dá um cartão, você dá o que está na cabeça da pessoa. E falando em resíduo emocional, só para fechar minha fala aqui, que eu falei que se cair na conta, em 30 dias você esqueceu, se você comprar um eletrodoméstico linha branca, o impacto, o resíduo emocional disso é em torno de 8 anos. Se você comprar um pacote de viagens, o impacto emocional disso, o resíduo emocional é de 12 anos. Então, ou seja, é o melhor caminho para você fazer uma boa campanha de incentivo, você está pagando isso em cartão, em plástico. Por quê? É segurança jurídica e também o impacto motivacional, o resíduo emocional. E aí, Legal. Só para falar um pouquinho desse resíduo emocional... eu também quero falar sobre isso. Eu lembrei de coisas. O que ele está falando aqui. E, cara, olha só. Comigo aconteceu, né? Ganhei uma premiação muito próximo da data que eu iria me casar. Todo o valor da premiação, eu comprei itens para minha casa. Então, às vezes, eu tô lá fazendo uma comida, olho pro lado, pô, isso daqui eu conquistei porque eu ganhei aquela premiação lá. Então, realmente é algo que impacta de uma forma tão positiva e tão gostosa que todo mundo que vai na minha casa e eu vou comentar alguma coisa e falo, isso daqui... Eu comprei foi da campanha X. Exatamente. Então, é muito bacana poder explorar essa questão do resíduo e mostrar que, de fato, se você ganha isso numa conta, isso se perde, que muito provavelmente eu pagaria um dos boletos existentes, né? Eu escolheria um ali. Mas não, quando é em formato de cartão, você para pensar naquilo que você, de fato, precisa. Né? O que vai fazer a diferença? Naquele momento, a diferença era construir e comprar os itens da minha cozinha. Então, maravilha, é bem legal. Maravilha. E a gente está falando sobre engajamento, né? Sobre modelos de gestão. A gente está falando que o mais recomendável é o modelo de gestão através do engajamento. Isso traz engajamento, né? Quando você fala que aquilo você comprou em função da campanha X, proporcionado, né? Patrocinado pela empresa que você está, você acaba se engajando ainda mais com isso e traz outras pessoas para ficar na mesma vibe que você, né? Exatamente. Vou continuar nesse tema de resíduo emocional porque eu lembrei de uma coisa muito engraçada aqui, pelo menos para mim, engraçada e trágica ao mesmo tempo, né? Como eu falei, eu tenho 30 anos, né, fim de carreira, então sou da época de TV com tubo, né? E
Naquela época, eu participei de uma campanha e a premiação não foi através de cartão, mas foi através de voucher. Importante colocar que através de cartão você consegue comprar várias coisas, inclusive, né, campanha de viagem, né, pacote de viagem. Porque naquela né? época não existia essa opção, Não existia a opção de cartão. Eu sei. Não existia a opção de cartão ainda, era tudo voucher. Né? Bom, enfim... e aí, com esse voucher, eu comprei uma televisão de tubo de 29 polegadas, que era a maior que existia na época, com um videocassete embutido. Nossa! Então ela tinha o videocassete, mas, cara, aquele era um trambolho. Era um trambolho, cara. Era quase uma geladeira, sabe? E aquilo ficou na minha sala durante um bom tempo. Inclusive depois que lançaram as TVs com LCD. E a minha esposa falou assim, você não vai jogar isso fora, você não vai jogar isso fora. E pra jogar aquele negócio fora, cara, troféu, né? O coração ali dentro, era mais do que uma TV antiga, cara, tinha todo um troféu, ali era um reconhecimento, né? Era uma conquista, né? Então o resíduo emocional, ele é muito apelativo, viu? Eu concordo que quase custou meu casamento, viu? Olha só. Mas desapeguei da televisão, E você vê quando a gente fala do impacto emocional, você vê que o quanto a gente se empolgou com isso, o quanto isso é legal. Então, o que acontece? Vamos usar uma ferramenta para o empresário traduzir essa emoção em resultado. Como a Fernanda colocou aqui, uma campanha de incentivo de redução de custos. Você pode implementar e reduz seus custos. O Silvio colocou, tem uma meta de 100 e você coloca uma campanha de 150. Você premia sempre no overgo. Né? Antes da reforma, a Ampro denominava esforço adicional. A reforma está chamando de esforço extraordinário. É a mesma coisa. Mas, enfim, você faz campanha para levar para novos horizontes, para melhores resultados. Fazer campanha para produzir o que você já produz é jogar dinheiro fora. Agora, quem implementar vai ver que realmente isso funciona. Depois, se houver tempo, a gente pode falar um pouco de alguns cases aí dos mais diversos segmentos de campanhas de sucesso que funcionaram, que algumas rodando aí até hoje. Muito bacana, eu quero sim. É importante falar também nesse contexto que as pessoas têm o costume de atrelar muitas das campanhas à área comercial, ao setor só de vendas. E como a Fer colocou, a gente tem muita indústria, empresários da indústria que têm dificuldade em reduzir custos de alguns segmentos, de alguns departamentos que eles têm. E uma forma de reduzir esses custos para diminuir aí o custo do seu produto, para aumentar o seu resultado, também pode ser com uma campanha. Então, a gente tem ali uma indústria do setor têxtil e o cara quer diminuir a redução do consumo de linha ou a redução de algum outro produto ou alguma outra matéria-prima, ele pode colocar uma campanha. Então, o setor, o departamento que alcançar a redução de custos, pode ali ter uma premiação. Então, é uma forma de premiar o seu colaborador, melhorar o seu resultado, diminuir o custo do seu produto, porque eu vejo que hoje as pessoas ainda têm dificuldade de atrelar esse melhoramento de resultado a outros departamentos da sua empresa, do seu negócio. Colaborador não é vendedor, né? É colaborador. E a parte tributária é importantíssima, né? Porque você reduz ali, né, o recolhimento de encargos, melhorou o resultado, né? Melhorou o resultado. Você pode aí diminuir tributos, melhorando o seu resultado, você pode diminuir o seu custo, melhorando o seu resultado, e você pode aumentar a sua venda também para melhorar o seu resultado. Então, a gente tem vários segmentos aí para melhorar o resultado de uma empresa. Excelente, Luana. Eu acho que... Claro. Só uma coisinha aqui, Dizzy, que eu lembrei. Você que adora uma porcentagem, campanhas e históricos, que a gente conversa bastante sobre meta, isso. Adoro uma meta. Tem umas matérias bem interessantes que falam o quanto as pessoas gostam de se sentir VIP, sabe? O quanto elas gostam de se sentir importante. E a última matéria que eu estava lendo sobre isso estava um pouco atrelado a benefícios e incentivos exatamente por isso. Porque assim, vamos trazer para o nosso dia a dia. Você vai para uma balada, você vai para um bar, você tem uma fila diferente, você tem uma exclusividade em alguma coisa, você gosta. Não vamos falar que a gente não gosta. A mesma coisa do colaborador. Fica assim com a pulseirinha, né? A mesma coisa do colaborador. Salário todo mundo ganha. Uhum. O que é que eu vou ganhar? Porque eu me sinto melhor, eu me sinto mais importante, eu sinto que eu atingi alguma coisa que outra pessoa não atingiu. Ou então, eu sinto que a minha equipe atingiu um negócio. Então, tanto para cargos de gestão, quanto para cargos que estão precisando, para empresas que estão precisando melhorar a interação entre pessoas, que você trabalhar com, igual a Fernanda deu de exemplo, o setor tem uma meta, você interagir pessoas e você mostrar que ela é importante, ela tem um negócio além do que ela é habituada a fazer, do que ela foi contratada para fazer, ela trouxe um negócio a mais, ela se sente importante. Então, não só esse apelo emocional do... Igual o Silvio, de olhar para a televisão, aquilo ali era o meu troféu e tudo mais, é a sensação de poder e potência, sabe? Assim, eu posso fazer aquilo, não poder no sentido de conseguir
sabe? E essa parte do como se sentir VIP era muito legal. Depois eu passo pra você essa matéria, porque é muito bacana você ver o quanto você se sentir destacado, você não se sentir o geral, pode impactar. E é tão pequeno, é tão simples você dar essa sensação pra pessoa que a gente pode melhorar muita coisa. E daí também uma outra coisa que eu lembrei, né? Como a gente gosta bastante aqui no podcast, um assunto vai puxando o outro. E esse detalhe eu não queria deixar de falar. A gente já falou sobre vamos fazer campanhas, vamos deixar isso mais seguro. Eu acho que a gente ainda tem muito para abordar sobre isso e explicar aqui um pouquinho mais para vocês. Mas essa parte de não ser só o vendedor, não ser só esse tipo de colaborador e não necessariamente ter a campanha, é muito importante a gente falar também. Um prêmio é um prêmio. Então você imagina assim, aquela pessoa fez um negócio que eu não estava esperando. Não necessariamente está atrelado a uma campanha, mas você pode premiar. Então, assim, a gente está falando sobre CLT, sobre habitualidade, sobre pagamentos recorrentes de uma premiação. Vamos trabalhar com uma campanha, vamos trabalhar com um prazo, vamos trabalhar com o porquê eu vou fazer esse pagamento e tudo mais. É uma visão mais macro. Agora, imagina, por exemplo, uma pessoa do seu financeiro que só tem a obrigação de fazer conciliação bancária, por exemplo. E aí essa pessoa faz um contato com um gerente, renegocia as taxas da conta, porque ela viu que a cesta da conta estava muito alta e a empresa que ela trabalhava era mais baixa e tudo mais. E ela vem, traz isso, marca reunião com o gerente e faz uma renegociação com o banco que vocês trabalham e muda o valor de tudo mais e traz, assim, uma surpresa pro setor. Você não esperava isso dela. Ela não foi contratada para isso. O trabalho dela é outro. Ela tem uma pessoa que deveria estar fazendo isso. Não era aquilo que se esperava dela. Por que você não vai premiar ela? Sim. Por que não premiar essa pessoa? Ela merece um prêmio. Ela fez muito mais do que se esperava. Não era o trabalho dela. Você simplesmente foi lá, fez muito mais do que a gente espera. Aí entra o rendimento extraordinário. Não era a função dela, não era nada disso. Vai lá e premia. Aí vamos, de novo, o que eu gosto de chamar de cenários trágicos. Aí ela sai da empresa. No mês seguinte, ela sai. Aí ela ficou insatisfeita com alguma coisa e entrou com uma trabalhista. Se você fez o pagamento ali, meio aleatório, meio sem informar que aquilo que você estava fazendo era um pagamento de prêmio por um ato extraordinário que ela fez e ela não achou certo a verba rescisória porque você não colocou esse valor desse prêmio que ela achou que era um aumento. Não era um aumento, era um prêmio, porque foi extraordinário isso que você fez. Então, agora, imagina a facilidade de você dar num cartão premiação, que está escrito que é uma premiação, onde ela não vai receber no mesmo dia da folha, não foi o RH que foi ali e fez aquele pagamento, não caiu no mesmo depósito, não fez, é tudo tão diferente. Ela sabe que aquele prêmio é daquele ato que ela fez. Sim. Ela sabe que aquilo ali é uma coisa diferente por um ato, por uma atividade extraordinária que ela fez. Você consegue alinhar tanta coisa só fazendo um ato mais simples, sabe? Só fazendo o pagamento correto. Então, assim, a gente atrela muito a segurança jurídica à campanha. Porque ela tem muita coisa por trás. Ela faz não só a empresa ter o objetivo de por que é que eu estou fazendo essa campanha, a gente conversa muito, eu e o Alisson, sobre isso, exatamente nesse sentido. O meu objetivo aqui é o quê? É a equipe? É essa região? É esse tipo de produto? É esse tipo de setor? O que é? Então, a campanha, ela consegue direcionar melhor, mas não necessariamente você pode deixar de pagar uma premiação para alguém, para algum colaborador que faça algo extraordinário dentro da empresa. Só que você pode facilitar para a sua vida, para o seu RH, para o seu jurídico, para a sua contabilidade e para quem quer que seja, que faça isso para você, pagando de uma forma que vá trazer esse alívio para todo mundo. Então, o colaborador vai receber um valor, ele sabe que é um prêmio, ele sabe que não é um pagamento aleatório, que não é um aumento, que não é nada. O seu jurídico sabe que se aparecer ali uma trabalhista, uma reclamação, qualquer outra coisa,
por que é que você pagou, como é que você pagou. Então, você pagou num cartão premiação. O seu RH não precisa se preocupar, porque isso não vai para a folha do colaborador, não vai ser uma coisa que vai acontecer. E a contabilidade, quando for fazer todos os lançamentos e as declarações contábeis da sua empresa, sabe que você fez um pagamento de premiação, que você pagou a empresa tal, por causa desse ato, isso tudo, que você tem um contrato, recibo, nota fiscal, todas as coisas necessárias para você poder fazer essas comprovações. Todo mundo ficou bem. Ah, sensacional isso. Então, eu acho que a gente precisa sempre falar sobre campanha, mas não esquecer de colaboradores que podem ser premiados sem a campanha. Eu acho que isso é um ponto bem... Isso é sensacional, né? Porque a gente está falando realmente, né, de reconhecimento através de campanhas. Então, ele pode ser realizado também de forma pontual. Sim, né? Isso é muito tem bom. uma diferença que é a premiação e o reconhecimento, que no fundo é a mesma coisa, né? Só que a premiação você tem uma meta, você sabe o que você tem que fazer para ganhar. Só que às vezes você faz uma coisa muito legal e não tinha essa meta. E aí você faz uma ação de reconhecimento. E uma outra coisa muito legal que a doutora colocou aqui, quando ela coloca assim, que as pessoas gostam de se sentir VIP ou algo a mais, pô, é o que Maslow falava, é o topo da pirâmide, é o algo a mais que está lá em cima. Então, falei isso que ele ia gostar? mexe com as pessoas, isso é muito legal. Tem uma outra teoria de motivação também do Hellsberg, a teoria de 2 fatores. Ele chama de fatores higiênicos e fatores motivacionais. Isso é importante para você, empresário, importante demais pelo seguinte: o que ele chama de fatores higiênicos? Você tem que dar benefício, salário adequado, ambiente de trabalho, etc. Isso tudo tem que estar adequado. Isso torna o colaborador satisfeito. Se não tiver, ele está insatisfeito. Se tiver adequado, ele está satisfeito. Agora, ele puxa numa outra coluna fatores motivacionais. Então, você ter o colaborador satisfeito não quer dizer que ele está na melhor produtividade. E aí entra o outro fator, que é o fator motivacional, que entra o algo a mais, topo da pirâmide do Maslow, que você colocou, que é realmente fazer a diferença, né? Em cima do que a Luana colocou também de aonde você pode aplicar, nas mais diversas áreas. Eu já acompanhei campanhas, por exemplo, numa empresa de fragrância, uma multinacional, que ela faz aromas para as multinacionais. Então, você compra lá um sabão em pó, tem um aroma diferente, ela que prepara isso. E qual que é a dificuldade que ela tinha? Fazer com que os colaboradores dessa fossem lá cheirar o negócio. Ó, cheira e vê o que você acha. Porque tinha que ter a percepção no desenvolvimento disso. Só que o pessoal não estava mais afim de ficar lá cheirando os negócios, né? Tinha um monte de coisa para fazer. Colocaram uma campanha de incentivo e as pessoas que fossem lá, seu colaborador, sentiu o aroma, dá o depoimento, recebiam uma premiação, resolveram o problema dele, as pessoas começaram a ir lá. Acompanhei a campanha de incentivo, por exemplo, em RH. Uma das maiores emissoras de TV do Brasil estava com um problema em recrutar cinegrafistas. E por que cinegrafista? Aconteceu alguma coisa em qualquer lugar do país, tem que ter um cinegrafista ali na hora, para filmar, para projetar imagens, etc. E eles tinham headhunters caríssimos para buscar esses caras, para achar onde estava, etc. O que eles fizeram? Fizeram uma campanha de incentivo com os próprios cinegrafistas que eles tinham. E por quê? São eles que conhecem cinegrafista, participam dos mesmos simpósios, dos mesmos congressos, estudaram nas mesmas faculdades. Colocaram essa campanha, conseguiram contratar a mão de obra que eles queriam, o número de profissionais, com uma qualidade muito melhor. Por quê? Você não indica para trabalhar na tua empresa alguém mais ou menos, você só indica pessoas boas. E eles premiavam em 2 momentos, na contratação e depois de 3 meses na efetivação. Acompanhei campanhas de incentivo também na indústria automobilística. Ela preparava componentes para a indústria automobilística. Era componentes de borracha que iam para as montadoras. E o problema deles, o Brasil estava indo muito bem, era não atrasar a fila de entrega. Ou seja, eles tinham a produção de 3 meses vendida. Só que tinha perda na produção, que era natural a perda. E isso empurrava a fila para frente. Foi feita uma campanha de incentivo na área fabril, envolvendo operadores de máquinas, técnicos e engenheiros, para melhorar a produtividade e reduzir perda. A campanha foi um sucesso, eles conseguiram reduzir perda, e tinha uma coisa, como a matéria-prima era borracha, o que passava pela extrusora não podia voltar, tinha que ser borracha virgem, lá que eles chamavam. Então conseguiram ter essa redução de custo e parar de empurrar a fila para frente. Área de vendas, onde está a maior parte das campanhas. Um segmento fantástico para a campanha de incentivo, construção civil. Construção civil, eu já acompanhei campanhas para antecipação da entrega da obra. Você imaginou uma obra que você tem um edifício, que 2 anos, 3 anos de obra? Se você antecipar 4 meses a entrega, primeiro são 4 meses de folha salarial que você não vai precisar pagar.
Outra, você vai vender o teu imóvel e entregar mais rapidamente. Então, assim, ganho fantástico. O Dr. Marlos Melec, o juiz federal do trabalho, que é um dos redatores da reforma trabalhista, ele dá um exemplo que é o seguinte, mais ou menos assim, existem 2 pedreiros conversando entre eles. Quanto você reboca de parede por dia? Eu reboco 15 metros de parede por dia. E você, quanto você reboca? Eu reboco 45 metros de parede. Puxa vida, quanto você ganha? Eu ganho R$ 1.800, o piso da categoria. E você? Eu faço R$ 4.300. Bom, como assim? Outro cenário, segundo quadro. Quanto você reboca de parede por dia? Eu reboco 15 metros quadrados por dia. Quanto você... E você? Eu reboco 45 metros. Quanto você ganha? R$ 1.800, o piso da categoria. E você? Também R$ 1.800. No primeiro cenário, quem produz muito mais se sente valorizado. Ou seja, me incentiva a produzir mais. E talvez, aquele que não produz, que fica nos 15 metros, talvez ele comece a produzir para conseguir ganhar mais. Existe um outro ponto aí também. Esse que ganha os 4.300, as coisas que eu falei. O concorrente, se for buscar esse cara custa caro, porque ele recebe em premiação, então não vai conseguir levar. Se levar o outro, talvez seja até um favor, né? Resolva um problema lá. Então, ou seja, isso você fideliza, né? Falamos bastante aqui de retenção de talentos, fidelização de talentos, fideliza os melhores, reconhece essas pessoas, incentiva a produtividade. Mas, enfim, isso é um pouco aí do que é marketing de incentivo, premiação, e funciona. Quem aplicar, isso vai ter melhores resultados. Você deu exemplos de campanhas de sucesso. Eu quero também compartilhar campanhas de insucesso que eu Eita! tive já essa experiência. E aí fala muito sobre engajamento. Então, antes da reforma trabalhista, como nós não podíamos pagar em dinheiro, né, ou em outra forma, o prêmio, porque ele poderia se confundir aí com a remuneração do colaborador, nós tínhamos a prática de comprar itens, né? Então, por exemplo, se você bater a sua meta, se você superar, fazer o extraordinário, você ganha uma TV. Não era com videocassete, obviamente. Era cara era uma essa. TV. Eu lembro que teve uma pessoa que se esforçou, superou a meta, a campanha deu um bom resultado. Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que abrir uma solicitação de compras, parar de compras, comprar a TV. Vinha a TV, vem pra base, daí da base tem que pegar uma transportadora, mandar essa TV. Chegou lá pra pessoa, fizemos a entrega da TV. Sabe o que a pessoa fez no outro dia? Ela anunciou na OLX e vendeu a TV. Que ótimo. Aí eu falei, poxa, mas por quê? Eu preciso comprar tijolo. Estou montando a minha casa. Então, assim, acho que o ponto principal é garantir que... Exatamente. Liberdade de escolha. Você permite a liberdade de escolha para o colaborador. Esquece essa história de você comprar os itens. E tem muita empresa que faz isso até hoje, com medo dessa questão. Então, você cria todo um problema operacional para a tua empresa, para a tua área de marketing, ou qualquer área que esteja organizando isso, que tem que correr atrás desses itens, né? Comprar e tal, entregar. E a pessoa, muitas vezes, não precisa. Né? Por exemplo, naquele momento você precisava da TV, mas se fosse uma campanha para você ganhar uma TV hoje, com certeza você não teria interesse e você não ia engajar para ganhar essa TV. Nessa do insucesso, que eu já vi uma vez também, tirando a liberdade de escolha do colaborador, foi uma campanha que era muito longa. E a empresa já tinha adquirido quais eram os itens. E aí, quando o colaborador ganhou, já tinha passado a garantia da compra do aparelho. E o aparelho não funcionou. Então, a empresa ainda teve 2 gastos, porque ela prometeu aquilo ali não funcionou e já tinha passado o tempo de garantia e a empresa não conseguia trocar mais o produto que ficou sem uso logo que comprou, não testou, não usou e etc. Então, a gente tem que pensar, eu acho que a liberdade de escolha hoje para o colaborador é muito importante. E outra fala ali do Dizzy que eu achei bem legal esse colaborador custa caro, né, para um concorrente, vamos chamar assim, poder levar, a gente pensa, aí entra Luana e acho que entra departamento pessoal também, nessa redução do custo para a empresa, é um benefício para a empresa. E você pagar um prêmio ou alguma outra forma de incentivo, assim, que tem esses benefícios e essa segurança que a CLT hoje já traz, a gente tem que pensar no benefício para o colaborador também, não só desse lado emotivo, não só da liberdade, não só dele se sentir especial e tudo mais que a gente já falou, mas assim, o dinheiro dele também tá sem o desconto, né? Porque você colocar um valor X dentro da folha, ele vai receber Y, ele não vai receber aquele X. A gente sabe disso. Claro. E aí, o benefício vem não só para a empresa, não só para o empregador, que tira isso tudo da folha, que tira que desonera mesmo a folha da empresa, que eu acho que é um dos grandes pontos que a reforma trabalhista traz, mas também o benefício financeiro
que entra para o colaborador, porque não só fica limpo, né, vamos dizer assim, para a empresa, mas é um limpo para o colaborador também. Sim. Então ele vê um dinheiro bruto, sabe? É diferente a sensação de você receber isso. E para ele é vantajoso financeiramente, liberdade de escolha e todos esses engajamentos que a gente falou, mas você também vê o seu dinheiro limpo sem 1 milhão de coisinhas, desconta isso, desconta aquilo, a porcentagem disso, porcentagem daquilo, que o seu salário, você paga 15 salários, né? Você paga para um, paga para o outro, até chegar em você. Sim. Com esse tipo de benefício já é diferente, porque é da empresa para você. Aquilo ali é seu. E aí você entrar nessa... no cartão, você usa o que você quiser. Pois é, eu quero falar sobre isso, sobre a liberdade de escolha, né? Sim. Porque a gente fala que o melhor presente é aquele que você escolhe. Né? Então, naquele momento a televisão fazia sentido para mim, mas eu escolhi comprar a televisão, poderia ter escolhido comprar outra coisa. Então, quando a gente fala sobre isso, é importante a gente ver qual é o melhor produto, né, para tangibilizar esse reconhecimento, né, para poder fazer com que aquele prêmio realmente faça sentido para aquele colaborador. E aí, Fê, é legal você ter um produto que dê essa liberdade de escolha, que respeite essa liberdade de escolha. Porque eu sei que tem produtos que, através de cartão, que traz toda a rastreabilidade, que é a segurança que a gente precisa, que você pode escolher comprar na rede credenciada ou talvez até transferir aquele valor para a conta corrente e usar o dinheiro para poder pagar boletos, se for o caso. Né? Que eu não recomendo, né? Porque não fica com resíduo emocional. Mas é importante você ter um bom produto, né, Fê? Com certeza, isso faz total diferença, né? Você poder escolher de que forma você vai utilizar o seu prêmio, não tenha dúvida que o seu colaborador vai agradecer para o resto da vida. Se eu quiser transferir, eu transfiro, né? E no mercado a gente sabe que existe, né, essas possibilidades. E é fundamental que você conheça, né, saiba histórico, né, busque como que essas empresas estão voltadas para poder atender você como empresário, né, questão de relacionamento, enfim. Acho que é muito importante você contratar algo que não vai te dar dor de cabeça também, aí, né, porque não adianta. Quem vai te dar o suporte, exatamente, né, Fê? Mas vai estar amparado, né? Então, como é que eu vou dar um cartão que é extraordinário, né, que vai me dar múltiplas possibilidades de usar numa rede credenciada, de transferir para uma conta corrente, se der algo, eu não tenho com quem contar, né? Eu precisei de antecipar algo com quem que eu vou falar. Porque a gente tem que pensar que se você combinou, né, com o seu colaborador, ele está naquela expectativa. E você frustrar algo é muito ruim. Então, o que você imaginou que pudesse ser algo bom, pode ser algo não tão bom. Então é importantíssimo que você busque empresas que te dê essa segurança, né, que te atenda no momento que você precisa, com certeza. Lembrando que quando você transfere do cartão para a conta corrente, você mantém a rastreabilidade. É diferente de você acreditar diretamente na conta corrente. Aí né? entra o que o Dizio falou, né? Entrou ali na sua conta, você esquece. Mas se entrar com a transferência de cartão, você lembra rapidinho. A hora que você olhar no extrato. Óleo e chapa quente, né? Você nem vê, né? Verdade, dá para esquecer, mas dá para lembrar depois também, tranquilo. Sabe uma coisa bem interessante que a doutora Bruna falou? Bom, primeiro, acho que está claro que premiação através de plástico é a melhor solução que tem, né? Resíduo emocional, segurança, pré-utilização, liberdade de escolha e N coisas mais aí que são legais com isso. Cresce demais no Brasil e no mundo. Tem uma feira em Chicago focada em marketing de incentivo, onde existem reconhecimentos de campanha de incentivo, feita pela Incentive Marketing Association, enfim. O caminho é esse. Se você quer alavancar a produtividade, conheça campanhas de incentivo, premiação através de plástico, porque isso é autopagável e gera produtividade. Mas o que a doutora Bruna falou? De uma campanha que compraram os produtos e tinha passado a garantia. Aí eu me lembrei de campanhas promocionais em redes supermercadistas, onde eu vou dar um carro. Então, o que acontece? Por norma, você tem que comprar o carro antes de lançar a campanha, você tem que ativar aquele carro, você tem que avançar o documento em nome do teu supermercado. Esse carro fica lá em exposição. Quando a pessoa ganha, na grande maioria dos casos, ela vende esse carro em cima da plataforma. Você tem que fazer a transferência para a pessoa. Se tiver licenciamento, tem que licenciar esse carro. Enfim, um pepino. Evidentemente, todo mundo gosta de ganhar carro. Mas vem um problema embutido. Qual é o problema? Normalmente você já tem carro. Tá, e o carro que você está ganhando é do modelo que você quer, da cor que você quer, do tamanho que você quer? Você é solteiro, você é casado, você tem 2, 3, 4 filhos, etc. E o teu carro, você vai fazer o que com ele?
Então, quando você dá um cartão, você resolve todos esses problemas. Você tem um cartão que você pode carregar ele previamente, você não precisa ativar esse cartão, você não tem que licenciar esse cartão, e você pode ir numa concessionária, pegar o carro que você ganhou, que está lá no cartão, mais o seu carro, e escolher o carro que mais agrada você e sua família. Então, assim, resolve N situações. Assim, eu sou apaixonado por marketing de incentivo. E por quê? Porque é uma ferramenta que alavanca a produtividade. E outra, por que a reforma trabalhista aconteceu no Brasil? Para o Brasil crescer. E como que o Brasil cresce? As empresas crescendo. E dentro dos 209, né, Silvio? 209 itens que alterou, o principal, o mais relevante é meritocracia. Por quê? Porque alavanca a produtividade das empresas. Então, empresário, empreendedor, não perca tempo. Se você ainda não faz, comece que você vai ter resultados ainda melhores. E pior, teu concorrente pode estar fazendo. Então, vamos ir atrás. E é legal deixar claro... Desculpa, Silvio, sobre esse ponto de campanha que você deu de carro, na divulgação da campanha, você pode até usar um bem material como para divulgar, né, para ilustrar o prêmio ali, mas você pode lá no regulamento colocar o pagamento será feito em um cartão de determinado valor, que é o valor equivalente à compra de um carro. Então você permite a escolha de também compra tá cumprindo a regra, né? E quando vocês falam desse tipo de premiação com bens materiais, a gente esquece de um quesito que é a depreciação. Então, supondo que a empresa pagou lá um valor X na televisão ou um valor X no carro. A empresa pagou aquele valor, quando ela premiar a pessoa com esse veículo ou essa televisão, quando ele for vender, ele não vai conseguir o valor que a empresa pagou naquele bem, porque aquele bem já depreciou, tipo, a gente sempre fala, o carro saiu da concessionária, perde dinheiro. Já perdeu dinheiro, né? Então, aquele bem material ele já vai estar depreciado. Então, o colaborador ou a pessoa que você está premiando não vai conseguir o valor que você pagou nesse prêmio. Então, aí a gente já tem uma perca de valor aí de mercado. Legal. E é importante de colocar que quando a gente fala, então, de premiações, de reconhecimento, a gente está falando para todos os empresários, né? Então, pode ser aquele cara que tem uma empresa com muitos colaboradores ou pode ser 1, 2 colaboradores, ou seja. E também não importa o valor. Pode ser um carro, mas pode ser uma caneta. Você está falando do reconhecimento extraordinário ou pontual, né? Olhar os pontos de melhoria, né, Silvio? Eu tenho minha empresa. O que eu quero alavancar aqui? Cara, que tipo de campanha, o que eu posso fazer para melhorar esse resultado? Desenha e coloca para rodar. E o planejamento, eu acho que independe de tamanho, né? Porque um empresário que está abrindo uma empresa, que já tem uma empresa, tem 2, 3, 5, 10 funcionários ou 10 mil funcionários, ele tem que se planejar. Exatamente. De qualquer forma. Então, ele tem um planejamento tributário, ele vai ter um planejamento de um lançamento de um produto, ou ele se organizou minimamente, ele sabe onde está algum problema, ou ele sabe o que dá para ficar ainda melhor. Então, ele se planejando, ele ganha. Em qualquer ponta. Ele vai ganhar. Ele só precisa se organizar. O legal da campanha é como você determina uma meta. Se não atingir a meta, tá tudo bem. Você não vai premiar. Pois é, né? É o resultado que você já tinha, né? Exatamente. É o resultado que você já tinha. Na verdade, autopagável, deixando ainda um resultado melhor, né, para o empresário, porque ele não vai transferir 100% do que ele ganhou por esse esforço extraordinário. Ele vai transferir uma parte daquilo apenas com premiação. Outra parte fica para ele, né? Ou seja, porque nenhuma empresa é filantrópica, né? Vamos combinar, né? Enfim, eu acho legal a gente também falar, dentro do nosso modelo de negócio, a gente implementou, né, não faz muito tempo, um valor extra quando a pessoa ela chega num resultado acima da média dela. Né? E é engraçado dizer, porque quando a pessoa atinge aquilo, ela não quer mais perder. Né? Então a gente está falando de melhorar resultado. A gente colocou, quem fizer uma entrega acima desse percentual, acho que é 150%, se for a memória, algo a mais, vai receber esse valor extra aqui como premiação. E essas pessoas estão brilhando já faz alguns meses, né, Fê? Olha, eu não me recordo de uma não entrega esse ano. Tem uma pessoa que esse ano, todos os meses, ela foi habilitada para poder receber essa premiação. E é muito engraçado, né? Eu fico muito feliz, na verdade, né? Porque eu vejo ela se empenhando exatamente, se empenhando e buscando. Se conseguiu uma vez, ela vai conseguir. Né? E agora ela está conseguindo trazer outras pessoas. Pô, porque ela consegue, eu também consigo. Então, eu tenho duas aí. É a história do pedreiro, né? Se destacando. E quando falta aquele focinho, né, do cavalo, como a gente comentou em um dos nossos podcasts aqui, ela fica com sangue no olho e pega
todas as anotações e busca qual o meu cliente que pode ter um aumento, o que eu preciso fazer para buscar esse valor que está faltando. E ela consegue. A gente se acostuma Ela com o que é se bom, motiva. né? Então, se você começa a receber ali um prêmio todo mês, o que é permitido, de novo, do que a gente já falou, a habitualidade de um prêmio é permitido. Se você sabe que você pode receber sempre, por que você vai ficar um mês sem receber aquilo? Você vai buscar. Começou a fazer parte da sua vida, você ter aquele dinheiro, você ter aquela verba, você ter aquele prêmio, seja lá o que for. Você não vai querer passar um mês ou esse outro período sem receber aquilo. Sim, sim. E o bom disso tudo, Bruno, é que a gente consegue até olhar para o time, né? Sim. Se eu tô conseguindo fazer com que pessoas tenham uma melhora de performance, melhora de resultado, e eu tenho ali um outro que não, você vai ali, vai chamar para uma conversa. Gestão, então, com certeza. o que acontece? Se você tá vendo que outras pessoas conseguem, por que a gente precisa adequar? Né? Porque é possível. Então, elas também se motivam pelo resultado dos demais e falam, cara, eu também quero. Já tem uma que fala assim, calma. Tá lá, eu também vou receber. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que o incentivo, não só como empresa, mas empresas maiores que são um pouco mais setorizadas internamente, é uma ótima ferramenta de gestão. Porque você lança uma campanha dessa, você lança um incentivo desse, você sente a resposta imediata do colaborador. Você, enquanto gestor, consegue levar essa informação para cima do, isso aqui não é o jeito que vocês estão pensando. Nossa, isso aqui com certeza. Inclusive tá fácil. Vamos colocar mais legal coisa da campanha é que aqui. você pode encerrá-la, né, e adaptar, mudar o modelo. Sim, porque diferente deu de um- certo. Corrigir Você o rumo, trouxe, né? você Diferente de trouxe política uma de remuneração, campanha. por exemplo. Você trouxe uma campanha, ela tinha um período. Era um teste. Vamos ver se isso aqui dá certo. Mudou a rota. Deu certo isso daqui. Vamos colocar agora isso como uma, O quanto você pode ir uma aumentando, rotina. né? E aí você cria uma outra campanha para testar outra alternativa, outra estratégia. Então eu acho isso, e a resposta do colaborador, ela é muito importante para a empresa, porque ela vai mudar, aí volto para o que a gente falou agora, vai mudar todo um planejamento. Você estava achando que aquilo vai dar certo? Por que já implantar? Bota uma campanha, vamos ver, testa, faz uma... Usa isso a seu favor. Deu tudo certo? Beleza, agora isso vai passar a ser parte da nossa rotina e agora a gente vai criar outra campanha para fazer tangível, outro. né, gente? Exato. A gente não pode esquecer também. Não adianta montar uma campanha. Você tangibiliza, né? Só pra... Exatamente. com certeza. É legal. Em Aris, e sabe que eu lembrei que a gente já desenvolveu campanhas com ganhos escalonados. Né? Então, ou seja, quando você faz uma campanha, você está pensando no teu ganho direto. Se eu atingir uma certa produtividade, eu vou ganhar aquele valor. Só que aí a gente pode colocar também o seguinte, se a tua equipe atingir a meta, você pode ganhar um plus. E se a empresa atingir a meta, você pode ganhar um outro adicional. Né? E você então vai escalonando o teu ganho. Esse é um modelo de campanha interessante também, né? Com certeza, porque você envolve não só a base, né? Você envolve o gestor, você envolve todos ali que estão envolvidos ali na operação da empresa. Então, é até legal porque ela torna a campanha mais abrangente do que só uma área de vendas, do que só uma pessoa, um cargo específico, né? Então, e a campanha ela é muito variável. Desde que você tenha algo extraordinário, que é a superação de uma meta, você pode organizar a regra do jeito que você quiser. Né? A regra da campanha ela vai ser moldada de acordo com o que você tiver de objetivo. Então, esse é um modelo que funciona, Silvio. E aumenta o engajamento, né? Que a gente Com falou que é o certeza. melhor modelo de gestão que uma empresa pode adotar, né? Bom, legal. Eu vou colocar aqui a bola para a Luana e também para a doutora Bruna, porque tem outro item que é abordado pela reforma trabalhista, que é a ajuda de custo, que também pode ser feita através de cartão, no mesmo modelo de produto que existe por premiação. E a gente costuma colocar de uma maneira bastante simplista, né, que a premiação é pelo trabalho e a ajuda de custo é para o trabalho, certo? Uma maneira bem simplista de ver isso. Doutora, como é que a gente consegue organizar isso para poder falar o que é pelo trabalho, o que é para o trabalho, para poder separar o que é premiação, o que é ajuda de custo? Daí depois eu passo para a Luana. Luana, o que muda com a regra tributária entre esses dois produtos? São parecidos, mas ao mesmo tempo bastante diferentes. Né? Bom, eu acho que até mais bonito do que eu explicar, eu acho que Fernanda e Diesel falam isso com muita graça e facilidade sobre essas explicações de para trabalho e pelo trabalho. Acho que depois eu vou até passar a bola para eles trazerem um pouquinho dessa explicação já um pouco mais
prática e de mercado, porque eu acho que a gente fica tão teórica em algumas coisas que a fala deles pode até ficar mais bonitinha ali sobre isso. Mas já entrando nisso, Silvio, em relação à premiação e ajuda de custo, eu acho que o empresário, ele pode pensar na facilidade. Eu acho que tudo tá muito relacionado à liberdade, tá? E do mesmo jeito que a gente fala sobre você vai dar já ali uma televisão, um carro, alguma coisa, você vai deixar o colaborador escolher. A mesma coisa serve para uma ajuda de custo. A gente precisa sempre ficar focado nisso. Você tá fazendo um pagamento para incentivar aquele colaborador, por exemplo, para fazer um curso, você está incentivando que ele faça uma mudança de cidade, você está incentivando um pagamento de uma melhoria técnica para ele trazer resultado aqui para sua empresa, você está ajudando ele de alguma outra forma. E vamos pensar num dia a dia aqui da vida, tá? Você vai pagar um curso para que ele possa trazer mais resultados aqui pro trabalho que ele está desenvolvendo e tudo mais. E esse cara, ele é muito bom no curso. Assim, ele realmente tá indo super bem, tem professor gostando dele, tem um monte de coisa, ele tá fazendo contato, ele tá isso, tá aquilo. Sai uma promoção de bolsa lá no curso. E ele faz a prova e ele passa e ele ganha 40% de desconto na mensalidade, 50% de desconto. É você que tá pagando o curso pra ele. Então, esse desconto vai vir o quê? Pra você? Você vai agora pagar menos pra ele? Porque você tá fazendo o pagamento da mensalidade ou você tá dando dinheiro pra ele mediante uma comprovação de um recibo e etc. Pra que você tenha o vínculo pra, de novo, como a gente já falou, aquilo não entrar num salário. Se você dá um dinheiro na mão desse cara enquanto ajuda de custo, ele vai ter que prestar contas pra você. Então, você tá pagando pra ele por causa do curso, ele vai trazer o recibo do curso ali pra você, da escola pra você. Aí ele conseguiu uma bolsa, ele conseguiu um benefício que foi mérito dele e ele tá recebendo menos agora, porque você tá pagando menos. Aí, quando a gente coloca de novo em todo esse quesito de segurança jurídica, você dá um cartão, talvez, ou alguma forma que identifique que aquilo é uma ajuda, você não precisa dessa prestação de contas de retorno. Então, se ele conseguir se beneficiar com uma bolsa, por exemplo, ele não precisa voltar para você e falar, olha, tá aqui o recibo do que eu fiz do curso desse mês, dessa mensalidade, e disso e daquilo. Você tá fazendo a sua parte desse incentivo e dessa ajuda para ele. Ele conseguiu esse benefício, mérito dele, ele vai lá, paga o boleto, paga a academia agora, paga o que ele quiser. Tem muitas empresas que estão fazendo incentivos saudáveis. Tem muita gente que está dando uma ajuda de academia. Tem gente que... Tem muita empresa que gosta do termo segurança, né? Então, eles prezam pela segurança do colaborador que vai estar fazendo hora extra. Então, ele vai dar uma ajuda de custo para bancar o estacionamento por um período que você vai estar fazendo alguma coisa muito específica, que você não está saindo 6 horas, você não está saindo no horário comercial, você para o carro longe, vai fazer sei lá o quê. Você já sabe que essa pessoa vai ficar até mais tarde, qualquer coisa assim. Você paga uma ajuda de custo para ele pagar um estacionamento, para ele poder vir de carro, para ele não precisar pegar um ônibus mais tarde, num horário mais vazio, menos movimentado e tudo mais. Tudo isso você está facilitando para que ele preste um trabalho com mais qualidade, com mais tranquilidade para você, e não necessariamente você está pagando para ele o salário dele. Porque para ele cumprir o trabalho dele, para ele fazer o que ele foi contratado, ele recebe salário. Para tudo que vai ser um extra disso, para melhorar essa produtividade dele, porque querendo ou não, ele fazendo um curso, esse curso é para você, é ali que ele vai aplicar. Ele indo para uma academia, tem, né, diz de novo, milhares de estudos do quanto isso pode melhorar rendimento e tudo mais. Você tá ajudando ele e te ajudando. Você tá querendo que ele fique ali até mais tarde, ele vai numa outra cidade, ó, vou pagar para você aqui o estacionamento, fica vindo de carro nesse período. Eu tô te dando uma ajuda para que você possa desenvolver esse tipo de atividade, etc. Então, de novo, CLT, reforma trabalhista, já trouxe isso. Ele coloca algumas exceções de coisas que você não consegue encaixar como ajuda de custo.
se eu não me engano, vestuário e alguns outros itens ali, uniforme, etc., isso não vai ser uma ajuda de custo. Mas se você precisa que ele sinta esse incentivo, que não é um prêmio, porque não é uma prestação de serviço extraordinária, você já consegue fazer um pagamento para ele através da ajuda de custo. E uma coisa que é importante a gente mencionar de ajuda de custo é que ela pode ser cortada. Então, o colaborador e o empregador, eles sentem também isso, que não é um aumento. Porque a qualquer momento isso pode deixar de ser disponibilizado. Porque ele pode ser, de novo, habitual, pode ser pago, pode ter uma sequência, pode ter uma recorrência, mas ele pode ter um fim. E não necessariamente esse fim está atrelado ao fim do contrato de trabalho. Então, premiação você continua... também, doutora? Sim. Sim, então você continua sendo colaborador dessa empresa, mas chegou o momento de não pagar mais este benefício. Então, isso não vai lá na frente falar, não, mas eu recebia mais e aí você tirou um direito adquirido meu e aquela coisa toda do porquê que meu salário caiu. Não, isso não era o seu salário. Porque tanto uma premiação quanto uma ajuda de custo não vão integrar a base de salário. Adquirido. Isso. Que bom, que bom. Muito bom. Acho que eu não respondi muito a pergunta, porque eu realmente gosto da explicação. Inclusive. Gosto da explicação dos dois, do para trabalho e pelo trabalho, tá? E você sabe que a gente fala de ajuda de custo, né? E pandemia gerou home office. Muito. E o home office, ele não acabou. Diversas empresas tiraram as posições de trabalho, entregaram andares e essas pessoas estão em casa. Então, é uma forma de você reconhecer o trabalhador, ele trabalhando na casa dele. Você está pagando para ele trabalhar. Você coloca um valor num cartão lá para ele, que é a internet dele, a luz, é o espaço. Pode ser uma cadeira nova que ele queira, você quer melhorar. Eu acompanhei algumas empresas que deram uma verba para montar o home office, né? Isso é bem legal. Essa parte do home office foi bem legal. E legal você falou da cadeira, porque eu vou dar uma cadeira, porque a cadeira custa caro, né? Eu estava olhando R$1.000 uma cadeira, né? Enfim, tem todo o valor lá. Mas você está falando de produtividade, né? Você coloca o colaborador numa cadeira ruim, que ele não consegue ficar sentado muito tempo, toda hora ele está levantando. Não, isso tudo tá diretamente relacionado a verbas trabalhistas e CLT, porque você precisa dar a condição para o seu colaborador. Então, nada mais justo do que ele monte isso de forma segura e com o jeitinho dele, né? E qual cadeira que é melhor? De que cor, de que altura, o peso dele? Encaixa na minha mesa, não encaixa? Onde é que eu vou... Coloca num cartão ajuda de custo, ele compra a cadeira dele, né? E assim, você, enquanto empresário, tá fazendo a sua parte de disponibilizar para ele toda a qualidade para a prestação de serviço que ele precisa. E ele tem o jeitinho dele, a minha sala é cinza, como é que você vai me dar uma cadeira verde? Como é que você vai fazer alguma coisa assim? A minha mesa é mais baixa, eu tô com alguma coisa aqui, eu quero que a cadeira encaixe e tudo mais. E toda essa ajuda agora, com mesmo um pós-pandemia aí que a gente já tá agora, o trabalho híbrido, ele tá... Veio pra ficar, né? Ele veio pra ficar. E juridicamente falando, ele tá permitido. Contratos de trabalho já foram adaptados para só trabalho remoto, só trabalhos híbridos. Tem outras condições, vira e mexe saem resoluções novas, normativas novas. Tem muita coisa para, por exemplo, grávidas. Saíram legislações novas permitindo alguns direitos para mulheres grávidas agora. Então, assim, se ela vai ficar num teletrabalho, por que não dar uma ajuda de custo para melhorar o ambiente em que ela vai estar prestando esse serviço e tudo mais? E aí, de novo, a gente entra com o Luana aqui também para poder explicar isso pra gente. Porque a gente tendo um pagamento, seja de premiação, seja de ajuda de custo, comprovadamente como uma ajuda de custo ou uma premiação, você facilita a contabilidade da empresa para que ela consiga lançar esses valores de forma correta e mais alinhada com o seu orçamento e o seu planejamento. É isso mesmo. Daí na empresa isso vai continuar sendo caracterizado como uma despesa dedutível. Então, para a empresa aí a gente tem uma redução aí de custo tributário. E para o empregado também a gente não vai ter incidência ali de INSS, não vai ser somado na folha de pagamento como um salário. E um outro quesito que a ajuda de custo ajudou muito e também teve uma ampla aceitação no mercado é que a CLT que a gente tinha antiga, ela era muito engessada em relação a vale transporte.
Então, do Vale Transporte, o empregador ia lá e descontava um percentual do salário do empregado. Em alguns casos, dependendo do valor desse salário, o percentual que ele descontava já dava 100% do valor do Vale Transporte. A empresa ia lá e era obrigada a adquirir esse Vale Transporte. Só que em muitos casos, o empregado ele não quer utilizar o transporte público. O empregado ele quer utilizar uma outra opção. Eu quero vir para o meu trabalho com o meu carro, ou com a minha moto, com o meu veículo próprio, com o meu patinete. E hoje é muito. E a empresa colocando esse valor do Vale Transporte como uma ajuda de custo de combustível, o empregado ele escolhe qual é a alternativa que ele quer utilizar hoje para ir até o trabalho. Então, ele não é mais obrigado a utilizar o transporte público. Então, é uma boa saída que teve. Isso não só de liberdade, que a gente fala de liberdade de escolha, mas eu acho que é liberdade de não prestação de contas, né? Porque isso é praticidade, né? Mais que liberdade é praticidade. Porque você não precisa falar para a empresa olha, eu comprei a cadeira desse jeito, dessa coisa, dessa cor, desse tamanho, disso. Eu gastei tudo no combustível. Olha aqui, tá tudo no posto, tá isso, tá aquilo, tá... É para isso que eu te dei. Você vai usar, seja feliz com esse incentivo que eu tô te dando. A função é essa. Agora, tira um pouco da privacidade, eu acho, do colaborador, você ter que ficar trazendo... alguma notinha, algum comprovante, alguma coisa. Então, você fica mais tranquilo de usar como você bem entender, porque você sabe que ninguém vai olhar ali o que efetivamente você fez com isso. Deixa eu correr aqui que o nosso tempo está quase chegando ao fim. E, Luana, então, só para deixar claro, nessa parte de tributação, os mesmos benefícios que você tem com relação à tributação do premiação, você tem para ajuda de custo. Isso, você estende ali para ajuda de custo. Então, não vai ter incidência de INSS, não vai ter incidência de FGTS. Isso é bom tanto para o colaborador quanto para o empregador. Porque quando a gente fala de INSS, não é só empresa. A gente tem a parte do INSS patronal e tem a parte do INSS que a gente desconta do colaborador. Então, o colaborador ele não vai ter esse desconto de INSS. Então, ele recebe ali um valor já líquido para ele utilizar da forma que ele achar melhor. Como a gente falou, escolher o equipamento que ele quer adquirir para trabalho, escolher a forma que ele quer ir trabalhar, qual o tipo de transporte que ele quer adquirir. Ele não fica engessado, você não obriga o seu colaborador a aceitar alguma coisa que você está impondo, né? Bacana. Agora, Luana, sendo uma coisa ou outra, né? Premiação ou ajuda de custo, é importante você registrar isso no contra-cheque dele, né? Que ele está recebendo aquele valor. É importante, é importante. Igual a gente já falou aqui, de funcionários vinha reclamar esse valor como aí um acréscimo salarial. Para não caracterizar esse acréscimo salarial, é importante você colocar ali no lerite do seu funcionário que ele recebe um valor de ajuda de custo, que ele recebeu um valor de premiação, para deixar claro como que foi pago esse valor e qual a natureza desse valor, né? Isso fortalece a segurança jurídica que a gente estava comentando, né? O Diziel, olha só, a gente teve um tema no podcast aqui que era o que tirava o sono dos empresários, né? Quais são os problemas, né, trabalhistas, né, que tiravam o sono dos empresários. E você estava falando sobre o modelo de home office. E que algumas empresas estão dando, né, para esses colaboradores uma ajuda de custo para eles poderem subsidiar, comprar cadeira, que seja, pagar a internet e tudo mais. Eu lembro que teve uma entrevista coletiva com o ministro do Trabalho, onde ele falava que cartão alimentação não é para pagar a internet. Ou seja, cartão alimentação é para você fazer a sua alimentação. Claro. Né? Ou seja, você comprar itens in natura no supermercado ou refeição para você comprar alimentos prontos para consumo, né? E tem alguns produtos que misturam as coisas, né? Dentro do mesmo plástico estão colocando alimentação, ajuda de custo, isso pode gerar um risco, né? Claro, não, sendo, eu acho que primeiro o risco, né? Porque é o seguinte, eu tenho um plástico que eu faço tudo com ele. Eu abasteço o carro, eu vou na farmácia, eu vou no material de construção, eu vou no restaurante, eu vou no supermercado, eu faço tudo com ele. Qual a outra coisa que eu recebo que eu faço tudo com ela? Salário. Qual que é a diferença de um para outro? Então, tome muito cuidado com isso. Você está trazendo um monstro para dentro de casa, isso é uma cilada. Isso, risco perante legislação. Segunda coisa, impacto emocional, motivacional. Quando você segmenta o que você está dando para o teu colaborador, isso tem um impacto muito maior, ele valoriza isso muito mais. Então, olha, eu tenho isso aqui para fazer minhas compras do mês. Para eu me alimentar na hora do almoço, eu tenho isso aqui, então minha refeição está garantida. Além disso, eu recebo uma ajuda de custo para o meu home office. Se eu atingir minha meta em home office ou presencial, eu tenho premiação para isso. Olha quanta coisa minha empresa me dá. E eu vou parar por aqui, dá para estender muito mais. Se eu juntar isso tudo e coloco num cartão faz tudo,
eu perdi todo esse impacto, toda essa coisa legal, além de eu criar um risco gigante. Então, a princípio, talvez passe uma falsa sensação de facilitar. Mas olha quanta coisa você está perdendo e olha o risco que está trazendo. E uma coisa que eu falo sempre, converso com empresas aí diariamente, a pessoa que está levando isso para dentro da empresa, ela é responsável por isso. Se eu tiver um problema, uma autuação, daqui 6 meses, daqui 1 ano, foi eu que levei isso para dentro da empresa. Então tenha muita parcimônia para entender o que você faz com os benefícios que você está levando para a tua empresa. Ô Silvio, eu sei que o tempo está apertadinho, mas a fala do Dízio me levou a uma outra conclusão que eu acho importante a gente falar. Você mencionou sobre a legislação do PAT e alguns produtos que têm sido comercializados como se houvesse uma liberdade de mistura, né, de integração e um mix de saldos entre os benefícios do colaborador. Eu acho que é muito válido a gente relembrar que o PAT, que é a portaria que trouxe a alimentação do trabalhador, ela não veio à toa. Ela veio com um histórico que mostra calorias, a nutrição que um colaborador precisa para fazer uma prestação de serviço. Ela tem todo um estudo por trás, ela tem um fundamento que ela quer garantir que um trabalhador tenha o mínimo necessário para uma prestação de serviço e para sobrevivência. E onde ela coloca isso? Dentro de uma alimentação, porque a alimentação ela é hoje essencial para a vida e etc. Tem 1000 fundamentos para isso. Não só empresas precisam ter planejamento financeiro, mas a pessoa física também. Então, enquanto isso não é uma facilidade para todas as pessoas, não é um acesso para todas as pessoas, a legislação ela tenta garantir o seu mínimo necessário, a sua sobrevivência básica. Então, ela precisa garantir que você não vai se emocionar ali no carro e comprar um rádio com o valor da sua alimentação e faltar alguma coisa para você sobreviver e prestar o seu serviço com qualidade, porque você precisa de X calorias, você precisa de X sustento para poder fazer alguma coisa. Então, eu acho que até hoje a legislação está buscando uma proteção patrimonial e financeira da pessoa física, que se acessar de forma muito simples esse dinheiro, pode vir a fazer alguma coisa e destinar um dinheiro para uma coisa não essencial. E hoje a alimentação ainda é essencial. A gente ainda não tem uma pílula mágica aí que você vai consumir e resolver todos os seus problemas. Então, a legislação, ela impõe limites exatamente para trazer garantias. E a legislação do PAT, ela é muito clara nisso, porque ela tem um histórico para garantir a subsistência do trabalhador. Então, a limitação que ela traz de não misture saldos, não integre esses saldos e permita que o colaborador sempre utilize de forma correta, é exatamente para isso. Ele tem que ter liberdade num incentivo. Ele tem que ter liberdade no que é plausível para ele, mas até agora a legislação não sente, talvez, que o trabalhador, que 100% dos trabalhadores estejam preparados para receber toda essa verba e talvez não destinar para o local correto. Então, a empresa, se a legislação está tendo essa responsabilidade, a empresa precisa cumprir com essa responsabilidade social mesmo, que é hoje a de garantir esse mínimo necessário que ele precisa para destinar esse gasto ao que efetivamente ele precisa. Uma evolução da lei num futuro talvez possa permitir quando se sentirem mais seguros de que a população está mais preparada para esse tipo de situação. Então, hoje, a legislação ainda impõe esse limite e acredito eu que exatamente para garantir esse mínimo necessário que tem ali por trás. Então, ainda que a legislação não tenha evoluído, ela tem um porquê por trás disso. Muito bem, doutora, muito bem, meus amigos. Conversa extremamente produtiva, solta, rica, cada um trazendo um tema ali, mas acho que abordamos o que há
né, fim de mais interessante, né, com relação à melhora de resultado das empresas através de segurança jurídica, né, de reconhecimento, meritocracia de forma simples. Vamos para os nossos finalmente, então. Alisson, qual é a tua mensagem final que você deixa aí para esse bate-papo tão agradável, cara? Primeiro, agradecer a todos pela atenção, foi muito produtivo aqui estar com vocês. O que eu acho que é muito relevante sobre os temas que nós falamos, principalmente sobre campanha, é você garantir a liberdade de escolha para o seu colaborador, senão você vai passar por campanhas de insucesso igual eu já passei, eu não recomendo essa experiência, foi muito triste, né, ver o resultado. E também garantir que todas as regras da campanha sejam muito claras, disseminadas para a equipe. De nada adianta você criar uma campanha se você não conseguir explicá-la de forma simples e objetiva. As pessoas não vão entender, não vão engajar e você não vai ter o resultado que você espera. Então, garanta que você tenha as regras muito claras e que também garantam a segurança jurídica da tua empresa. Obrigado. Muito bem, Alisson. Legal. Obrigado, meu amigo. Luana, vamos lá, cara. Pô, primeiro, obrigado, viu, pela tua valiosa... Te peguei no susto, né? Mas obrigado pelas suas contribuições. Foi muito produtivo mesmo. Foi uma honra estar aqui com você. Deixa as tuas considerações finais pra gente, por favor. Eu que agradeço a participação no podcast com vocês. O que o empresário tem buscado muito hoje, Silvio, eu acho que é a redução aí de um custo tributário. Estão fugindo bastante para a parte de planejamento tributário, redução de tributos, custos, para melhorar esse resultado. Então, a gente vê aí que na premiação a gente tem essa redução de impostos. Então, é um caminho aí para os empresários seguirem, para dar uma alavancada no resultado, tentar sobreviver aí ao mercado brasileiro, que a gente tem uma carga tributária bem alta. Muito bom, Luana, muito bom. Você achou, Luana, hein? Vou te falar, tá na mesa certa, né, cara? É praticamente uma apresentadora oficial aí. Muito bom, parabéns. Bem-vinda. Legal. Fê, deixa as tuas considerações pra gente. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez. É sempre muito bom estar aqui com vocês, tendo essa troca riquíssima. E a minha consideração final é, empresário, quer melhorar o resultado? Acompanhe tudo que a gente conversou aqui, Boa. Não perca tempo, porque é possível. Então, olhe para dentro da sua empresa, né? Quais são as áreas que você precisa alavancar, o que você precisa potencializar, né, de resultado e crie alternativas, principalmente com campanhas bem estruturadas, que eu não tenho dúvida que você vai chegar onde você precisa. E o melhor, que foi falado, se não tem entrega, não tem investimento. Então, fica a dica. Muito bom, Fê, muito bom. Doutora, obrigado mais uma vez. Outra grande honra ter você aqui com a gente. Contribuições valiosíssimas. Deixa a tua consideração final, por favor. Também quero agradecer mais uma vez estar aqui com todos vocês. É sempre uma honra e uma troca muito, muito interessante para a gente. Eu acho que a minha conclusão é importante a gente reforçar que todas as oportunidades que a gente trouxe aqui, eu acho que dá para trazer várias ideias diferentes. Compete agora ao empregado e ao empregador usar da criatividade. Se você é um colaborador também que está assistindo, você pode pensar em alguma coisa para levar isso para sua empresa, tentar encaixar isso para sua empresa. E acho que, da minha parte, compete dizer que é tranquilo fazer isso. A legislação é simples e é seguro. O mais importante é que é seguro. É realmente tranquilo fazer porque ainda tem muita gente com medo da legislação. Eu acho que algumas coisas um pouco antiquadas, vamos chamar assim, de campanhas que acontecem até hoje, é por medo do que a legislação permite fazer ou não. Então, como a nossa legislação está se atualizando, eu gosto sempre de dizer que o empregador também precisa se atualizar e ele pode ter benefício com isso. Não só com todos esses resultados de engajamento e de aumento de produtividade que a gente trouxe aqui na mesa, mas principalmente com reduções de despesas, com orçamento e com todas essas coisas, porque a lei está querendo exatamente esse dinheiro circulando por aí. Então, a gente pode fazer mais com menos e acho que é só ler a lei agora. É só começar. Muito bem, doutora. Obrigado mais uma vez, viu? Dizião, tudo bem aí, cara? Tá espirrando aí, tossindo aí? Tossindo aqui, não. Vamos lá, cara. Obrigado, viu, Dizião? Obrigado pela tua participação mais uma vez, contribuição valiosíssima. Uma grande honra, viu? Não, eu que agradeço, honra minha, e falo para vocês que eu saio daqui muito melhor, muito maior do que quando eu entrei. É muito bom estar na mesa de feras como vocês e escutar pontos de vistas, é muito enriquecedor. E o que é prazeroso também, nós estamos falando aqui em produtividade.
E a nossa carreira aqui nessa mesa é direcionada para a produtividade. Quando a gente pode fazer um compartilhamento desse, compartilhar com todos vocês, isso é sensacional. Isso que faz parte da missão de vida, né? Quanto mais a gente produz, mais a gente está contribuindo para a sociedade. E com relação à premiação, campanha de incentivo, assim, nós temos aqui 6 pessoas que têm certeza que isso funciona, mas não estamos sozinhos nessa. Tem um dado aqui do CONAR, onde foram entrevistados 407 profissionais e 98% deles reconhece a eficácia de campanha de incentivo em premiação. Maravilhoso. Então, E dado atual, né? Exatamente. É. E o empresário que ainda não conhece, se atualize, e mais, o contador que não conhece, se atualize. É muito importante ter essa profundidade para conhecer o tema. E muitas vezes, quando a gente fala, especialmente nas empresas menores, que você tem uma contabilidade terceirizada, verifica se ele está atualizado. Porque muitas vezes você está deixando de ter ganhos de produtividade por conta da atualização do teu contador. Então, é só uma dica aí. Mas só tenho a agradecer. Muito obrigado aí por estar com vocês e até a próxima, tá? Obrigado, Dízio. Obrigado, Dízio. Foi um papo maravilhoso, né? A gente já falou sobre temas assim super interessantes, e é importante o que vocês colocaram aqui com relação à tranquilidade que o empresário pode ter para conseguir implementar tudo o que foi discutido, né? Por mais que a reforma trabalhista ela seja relativamente recente, porque ela é de 2017, já há jurisprudência com relação a isso, né, doutor? Ou seja, então está comprovado que você pode fazer a implementação de campanhas ou de modelos de ajuda de custo com total segurança jurídica. E se você conseguir fazer isso, você seguramente melhora a tua produtividade, como você bem colocou, e melhora o teu resultado como um todo, né? Eu abri, né, essa conversa aqui dizendo sobre modelos que a tua empresa pode ter como gestão, né? Então você pode ter ali a gestão paternalista, você pode ter a gestão sob pressão, a gestão caótica, que é a ausência de gestão, e a gestão sob engajamento. E eu não tenho dúvida nenhuma que se você colocar o que foi discutido aqui em prática, com segurança, né, e simplicidade, você vai fazer um modelo de gestão por engajamento, melhorando sensivelmente o resultado da tua empresa. Então, espero que essa discussão tenha sido útil para você e torço para que a gente tenha cada vez melhores negócios. Viu? Obrigado, um abraço, até a próxima.